of us now. We are stronger than before. We can touch the sky. This is our time. Our life has only just begun. This is our time. Today we gonna feel so strong. This is our time. 'Cause we believe in destiny. Oh yeah, now we're feeling free. One vision, one world. Nothing's gonna stop us now. Ismael Lazarotto. Isso aí. Primeiro a entrar na live de hoje. Seja bem-vindo. Muito bem. Estamos pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Bom dia. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo. Como eu comecei nessa área? Por que comecei? Vamos esperar mais uns segundos. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando aqui a nossa live de hoje no Café com Edivaldo Potulski. Já vamos começando, depois o pessoal quando vai chegando vai entrando. Lembrando também que a live fica gravada. Depois o pessoal também tem a oportunidade de assistir depois. E a live também, a gente está mudando um pouquinho o formato aí nos próximos dias. Vai ser bem legal porque nós estamos com conteúdos bem interessantes que nós iremos trabalhar, que eu estou entusiasmado para trabalhar sobre eles. Vamos trabalhar sobre as leis universais, quais são e o que elas fazem, contribuem, regem a nossa vida, as leis universais. Então, vai ser bem legal esse conteúdo. Vamos falar sobre as 12 leis universais e também vamos falar sobre as parábolas da Bíblia. Vai ser uma série de lives sobre as parábolas da Bíblia e nós vamos trabalhar o que elas trazem de mensagens para nós e o que nós podemos aproveitar das parábolas para nós conseguirmos ter resultados maiores no nosso dia a dia e trazer para a nossa realidade, trazer para o nosso cotidiano, e todas elas nós vamos trazer para a nossa realidade de empreendedorismo, nossa realidade de negócios, como aproveitar. Uma vez eu participei de um evento, de um seminário lá em Foz do Iguaçu com uma palestrante, se eu não me engano, eu acho que ela é dos Estados Unidos, a Susan Peterson, não sei se ainda mora nos Estados Unidos, e aí ela trouxe 2 dicas de livros para nós, e que segundo ela mudaram a vida dela, e um deles era de um escritor brasileiro, que era O Alquimista, do Paulo Coelho. Lembro até hoje da sugestão dela. E o outro, que no ponto de vista era o mais importante livro de negócios que ela tinha lido na vida, se chamava A Bíblia. Então, se você ler com uma visão, um conhecimento também, de entender um pouco a época que foi escrito, trazer também para a nossa realidade hoje, nós vamos perceber que lá tem muita coisa interessante, muita informação que nos ajuda muito e atualizadíssimo. É incrível a inspiração, né, de quem escreveu. Realmente é a palavra de Deus, né? A inspiração inspirado por Deus. E aí nós vamos trazer uma série de vídeos que eu vou lançar agora a data, não tenho lançado ainda, mas nos próximos dias nós vamos falar primeiro uma série sobre
as leis universais, o quanto elas influenciam a nossa vida e os nossos resultados, e o porquê e a importância de nós termos esse conhecimento, sabermos disso, para que os nossos resultados cresçam muito, e como colocar as leis universais trabalhar a nosso favor. E depois a outra série de vídeos nós vamos falar sobre as parábolas da Bíblia. Vai ser bem legal, estou bem entusiasmado para falar sobre esses assuntos aí nos próximos dias e talvez meses, porque tem muita coisa, tem muito conteúdo, tem muita parábola que temos assunto aqui para conversar bastante tempo. Mas hoje, a pergunta também que veio, pessoal, tá vindo umas perguntas interessantes dos seguidores, tá vindo perguntas bem pertinentes e que eu vou trazendo aqui para debater. Então, além desse conteúdo que eu apresento, vamos trabalhar as 12 leis universais, vamos trabalhar as parábolas, as perguntas que vocês vão me enviando, tanto nos comentários quanto no direct, eu vou trazendo aqui, vou respondendo para vocês. E a pergunta que veio agora é como eu iniciei, né? Como, Edivaldo, como você iniciou a vida de empreendedor, como que surgiu o empreendedorismo na sua vida. E aqui é uma história bem interessante, ao menos eu acredito que é uma história interessante. Por quê? Quem acompanhou a minha história sabe que eu morava bem no interior de uma pequena cidade no norte do Rio Grande do Sul, cidade de Planalto. Eu tenho algumas pessoas que me acompanham aqui, meus ex-professores que me acompanham. O prefeito lá da cidade de Ametista do Sul, a professora Maria Rocha, a professora Sônia, o pessoal que me acompanha aí conhece um pouco mais da minha história e da realidade lá, mas morava então bem no interior. Nós tivemos muitas dificuldades enquanto crianças, muita falta, muita escassez, e isso... o que restava talvez era o sonho, e eu acredito muito nos sonhos e não sei de onde vem isso, acredito de planos talvez mais espirituais, não sei se acontece também com você, mas eu lembro que com 8 anos de idade, eu comecei no colégio com 7 anos, lá não tinha essa pré-escola e os anos anteriores, já se começava direto no ensino fundamental, primeiro ano do ensino fundamental. Comecei então aos 7 anos de idade a ir na escola, e lá pelos 8 anos eu tinha uma menina lá da escola que eu gostava muito dela, era apaixonado por ela, com 8 anos de idade. Aí eu me lembro, olha só que interessante, eu me lembro que à noite, quando eu ia dormir, eu imaginava que eu pegava um pedacinho de madeira, de uma tabuinha quebrada, um pedacinho de tábua, e eu imaginava que aquilo era um telefone, mas não era qualquer telefone, era um telefone sem fio. Na época, gente, eu nem imaginava que existia um telefone celular, por exemplo, mas eu já sonhava com isso. Eu imaginava que eu ligava para ela, que eu conversava, e aí à noite eu largava aquela tabuinha, né, o meu celular, embaixo do travesseiro, para quando eu acordar de manhã, eu ligar para essa menina que eu gostava. E aí eu tenho essa sensação, e relembrando, pensando agora no que eu ia falar sobre empreendedorismo, me veio isso à minha mente, que eu já sonhava desde criança com coisas maiores e coisas que eu nunca tinha visto. Porque na época nem sei se existia celular, lá em 1990, nem sei se existia celular, se existia eu nunca tinha visto, mas eu imaginava isso, eu sonhava com isso. Então por isso que acredito tanto nos sonhos. E depois eu sempre fui inconformado com algumas questões e com alguns resultados. E o sonho me ajudava
e me dava uma felicidade maior. E como eu fui muito tímido, quem conheceu a minha história, eu falei que eu era uma pessoa extremamente tímida, tinha muitos medos, a gente foi educado com muitos nãos, não pode isso, não pode aquilo, isso não funciona, é difícil, você não vai conseguir, e isso vai gerando uma série de medos, de bloqueios, de crenças na mente. Mas aí entra um detalhe bem importante e que eu alimentei desde sempre, que eu me lembro desde criança, foi os sonhos. O sonho de ter um celular, por exemplo, numa época que eu nunca tinha ouvido falar sobre celular, sobre um telefone sem fio. Acho que nem telefone com fio lá. Eu lembro que o telefone com fio chegou lá na comunidade, uma linha, né, um ramal naquela época, em 1993, talvez, 94, mas um telefone sem fio não existia. Mas eu sonhava com esse telefone sem fio. Eu imaginava, eu ligava para essa menina. À noite eu ligava quando eu acordava, eu fazia isso e foi o início do sonho. Então mais tarde eu estava ali em 1995, meus pais mudaram de cidade, foram morar para Bento Gonçalves, que é na Serra Gaúcha. E lá eu passei muitas dificuldades, muitas, tremendas, porque como eu era muito tímido, tinha muitos medos, eu comecei a ir ao colégio e não acompanhar mais o conteúdo, eu não conseguia acompanhar porque eu não tirava dúvida, eu ia para casa com a dúvida, eu ia para casa sem perguntar. Eu tinha alguns colegas que tiravam sarro de mim por algumas questões, dentre elas a questão de ir sempre com a mesma roupa na escola, de não ter um tênis de marca. Na verdade não tinha nenhum tênis. Eu lembro que eu ganhei o tênis das professoras, eu lembro até hoje, a professora Alzira me acompanha, era a diretora na época, a professora Maria Alice, professora Glória, professora Magda. Me acolheram muito. Então sou muito grato a elas e lembro que alguns colegas tiravam sarro de mim e isso me incomodava tremendamente. Depois, mais tarde, eu fui descobrir que isso contribuiu para que eu ficasse mais bloqueado em algumas coisas, mais tímido, com os meus medos aumentassem. Eu lembro que tinha um colega que sempre brigava e que eu tinha muito medo de no final nós tínhamos que esperar o ônibus e o nosso ônibus era o último que chegava, então nós ficávamos um tempo sozinhos no colégio e esse colega brigava, ele era mais forte que eu, normalmente eu me batia, eu tinha medo que acabasse a aula e eu tivesse que ficar lá porque normalmente eu apanhava. E isso, eu estou contando esses detalhes porque nunca contei antes e aqui, como algumas pessoas que já estão aqui já estão interagindo muito comigo, estão trazendo informações, estão perguntando, querendo descobrir mais, querendo saber, então estou trazendo essas questões, esse pequeno detalhe da escola. Só que isso, gente, que acontece? Depois eu fui para o seminário, já contei essa história também para vocês, fui para o seminário estudar para padre, passei uma dificuldade tremenda, teve um episódio que eu precisei fazer uma apresentação na frente, né? Eu também contei, se vocês quiserem voltar lá no meu Instagram, lá no YouTube tem essa história, com o título de Extremamente Tímido a Palestrante, e tem outros que é a história da minha vida. Eu contei mais detalhado essa história, mas eu cheguei lá na frente e eu desmaiei de tanto medo que eu tinha de falar em público, que eu precisava fazer. Era uma situação que eu precisei fazer. E esse dia eu costumo dizer que mudou minha vida, porque lá eu decidi que eu nunca mais iria passar por aquela situação. E quando eu fui analisar as alternativas, eu sempre falo, eu encontrei 2 alternativas para nunca mais passar por aquela situação desastrosa que eu passei. Uma delas, nunca mais ir lá para frente falar em público. E a segunda delas, vencer o medo, enfrentar e vencer o medo.
Então, pensando em como começou o empreendedorismo, eu diria que começou desde lá, que eu me lembro, que eu me recordo, desde os meus 7, 8 anos. Porque eu não contei um detalhe aí, porque eu ia na escola e eu negociava pequenas coisinhas, brinquedos que na época a gente nem tinha brinquedo que era comprado, mas às vezes a gente fazia algum brinquedo em casa e eu pegava, levava para o colégio e negociava com algum coleguinha. Lembro que muitas vezes eu cheguei em casa, minha mãe fez eu voltar e devolver, ou foi comigo para devolver, porque normalmente eu vendia e não sei como que eu consegui, mas às vezes era uma coisa que não era tão boa, mas eu acabava vendendo e negociando por algo melhor na troca. E às vezes eu chegava em casa, minha mãe ficava louca, o que tá fazendo? Não pode fazer isso, tem que voltar lá e devolver, porque a mãe do teu colega provavelmente não sabe que ele negociou contigo, então a gente ia lá para devolver. Então eu desde sempre fui negociador, desde sempre eu gostei disso. Mas esse episódio que eu contei para vocês, que mudou a minha vida, que eu acredito que foi o start, foi o episódio que eu precisei falar em público. Eu tinha 16 anos na época, era no seminário, era meu segundo ano do ensino médio, e eu praticamente desmaiei ali na frente. Eu precisei sentar, começou a ficar tudo escuro, eu comecei a enxergar umas estrelinhas e aí um outro colega teve que levantar e fazer o discurso. Quem nunca acompanhou a história, era uma reflexão sobre o Evangelho, porque eu fiquei coordenador da oração da semana naquele ano no seminário, e como eu era muito tímido, eu tive essas dificuldades. E aí, esse dia mudou a minha vida. Por quê, gente? Porque eu tomei uma decisão. Com 16 anos, eu decidi que eu nunca mais ia passar por aquela situação. Porque eu fiquei extremamente desapontado comigo mesmo. Eu fiquei muito, não sei se é chateado a palavra, mas frustrado. Não aceitei aquilo, eu disse, eu não quero isso para minha vida, eu preciso mudar, eu tenho sonhos maiores. Eu queria, já na época eu já me imaginava trabalhando com pessoas, falando com pessoas, eu queria ser artista, eu queria ser palestrante, isso lá, gente, lá atrás. Então, quando que começou o empreendedorismo? Acredito que desde sempre, essa é a parte, porque eu já negociava isso, mas algumas coisas foram importantes, alguns eventos. Um deles, esse, que eu tomei a decisão de mudar. Quando eu saí do seminário, fiquei por 4 anos lá, eu saí do seminário e eu fui trabalhar numa empresa de móveis de alta decoração. No departamento, eu era auxiliar administrativo no departamento financeiro. E eu trabalhei nessa empresa durante 1 ano e 8 meses. Só que eu percebi que o meu salário, ele não aumentava, era sempre o mesmo. E eu chegava no final do mês com aquele salário e eu não conseguia fazer as coisas que eu desejava, porque eu morava de aluguel, eu dividia aluguel com mais 2 colegas. E eu chegava no final do mês, pagava o aluguel, comprava comida e não sobrava dinheiro, e eu não gastava dinheiro assim com coisas supérfluas, nada. Aí eu disse, não é a vida que eu quero para mim, então o que eu quero fazer? Como eu comecei a gostar e eu já tinha decidido que eu iria melhorar na área da comunicação, eu comecei a ler muito mesmo, ler assim todos os dias, ler muito. E me matriculei em um curso profissionalizante do Sebrae na época, do Senai na época, de radialismo. E aí era um curso de 2 anos e meio, onde a gente ia todos os dias. Era um curso bem intensivão mesmo. E lá eu aprendi muito. Aprendi muitas técnicas, comecei a me relacionar com as pessoas, comecei a perceber um outro mundo dentro da comunicação. Tanto que eu tenho colegas hoje que são radialistas, estão aí na ativa com sucesso tremendo, a Berna Vons, Ricardo Barbosa, Ozzy Castro, e eram da minha turma aí. E
lá eu comecei a me interessar por eventos. Então, no final do curso, eu fiz algumas apresentações, alguns eventos como mestre de cerimônias e ganhei um dinheirinho legal aí. Eu ainda trabalhava nessa empresa, foi o início do curso ali, foi logo no início que eu comecei a trabalhar e passou da metade mais ou menos, eu já tinha começado a trabalhar alguns eventos, fazendo mestre de cerimônias que o próprio Sebrae organizava esses eventos, o Senai, aliás, sabe? Organizava esses eventos e acabava dando a oportunidade para nós que éramos alunos. E aí, gente, eu comecei a me interessar por aquilo, eu percebi que eu poderia ganhar mais dinheiro com isso. Aí saí, fui fazer um estágio numa rádio, aí não gostei muito do formato da rádio, da forma de trabalho, eu queria ter uma liberdade maior. Mas me ofereceram na época um programa semanal na rádio direcionado aos jovens nessa rádio local. Eu comecei a fazer esse programa, também me desenvolvi muito, porque aí eu precisava preparar conteúdo, eu precisava entrevistar pessoas e fui desenvolvendo habilidade de comunicação. Aí na empresa eu comecei a perceber que eu estava um pouco preso lá, que eu trabalhava 8, 9 horas por dia, todos os dias, e sobrava pouco tempo para fazer tudo o resto, tudo que eu queria fazer no resto. Aí eu disse, não, eu quero na área que eu esteja com pessoas. E eu pensei, vendas, eu já estava lendo muito sobre o assunto, eu disse, vendas é a área que eu desejo, que eu quero. Aí fui buscar uma empresa. E aí fui pesquisar sobre vendas, aliás. E aí eu vi um depoimento de uma pessoa que trabalhava com vendas, era uma entrevista. E esse profissional, ele disse assim, olha, se você está entrando na área de vendas, você gosta do assunto, você quer se desenvolver, e se você entrar na área de vendas, não há uma forma de você prosperar se você não desenvolver as habilidades, se você não aprender. Então não basta você iniciar. Aí ele disse, eu sugiro, você que está começando na área de vendas, você ir para a área de marketing de rede, marketing multinível. Por que na área de marketing multinível? Porque a marketing multinível normalmente tem um sistema de treinamento muito sólido. E aí comecei na época a pesquisar empresas de marketing de rede. E na época a que existia forte no Brasil era a Herbalife. E foi o início. Fui para um evento da Herbalife, comecei a gostar daquilo que eu via, era aquilo que eu queria, era evento, era treinamento, era estar com pessoas, era vender, e eu comecei a fazer esse trabalho de maneira paralela, de forma como um dinheiro extra. Só que eu já tinha o programa da rádio, eu gostava de estudava e eu tinha mais esse trabalho extra. Levei para uns meses e eu percebia, não tenho como manter tudo, então eu vou ter que dar algumas prioridades. Só que com as vendas, os meus ganhos já estavam sendo maiores do que o meu salário na empresa que eu já trabalhava 1 ano e 8 meses. Aí eu decidi que eu ia sair da empresa porque eu ia focar nas vendas, porque eu percebi que eu poderia ganhar mais. E eu informei que eu ia sair da empresa. Só que, na época, não sei, talvez ela esteja até acompanhando e vai lembrar, a diretora da empresa, que era a sócia proprietária, ela me chamou para conversa. Me chamou para conversa de Val, você vai sair daqui? Eu disse, sim, vou sair porque eu não estou. Eu contei a situação para ela. E ela disse assim, olha, é importante você ficar mais um pouco, porque você está apenas começando na área de vendas e tal. Eu disse, não, eu já decidi, eu vou sair, eu acho que é o momento de eu sair. Aí ela olhou para mim e ela me disse assim, Edivaldo, eu estou percebendo que tu tem uma mentalidade muito pequena, muito pequenininha. Tu vai sair daqui, você vai jogar por água abaixo esse teu emprego, tudo que você aprendeu e tal. E na época estavam precisando que eu continuasse. Só que aquele comentário que ela fez, ela nem sabe, porque eu nunca falei para ela, nunca falei nem, eu acho que alguns colegas até sabem, mas eu nunca falei para ela. Aquele comentário que a diretora fez foi o maior impulso para minha vida, porque quando ela disse que eu tinha uma mentalidade pequenininha, imediatamente eu comecei a ficar muito nervoso, muito nervoso. Eu não disse para ela,
Talvez ela até tenha percebido que eu tinha vontade de dizer, mas eu não disse para ela. Mas eu disse para mim mesmo mentalmente: eu vou te mostrar quem tem mentalidade pequena. E isso ficou martelando na minha cabeça. E eu saí dali muito bravo, muito bravo. E hoje eu observo isso e eu só tenho que agradecer ela. Uma que eu gosto muito dela, eu aprendi muito com ela. Eu só tenho a agradecer ela porque foi mais um impulso. Então veja, lá naquele episódio que eu desmaiei, lá na frente eu tomei a decisão que eu ia mudar. Quando eu resolvi fazer uma outra mudança na minha vida, teve alguém que me provocou de alguma forma, que talvez, depois eu pensei, talvez tenha sido proposital. Ou não, não importa, mas aquela provocação me deu uma força. Eu acho que eu comecei a fazer dar certo, talvez, mais para provar de que eu era capaz do que pelo meu sonho, porque o meu sonho eu já tinha tomado a decisão de ir para as vendas, né, para o marketing de rede, em função do meu sonho. Mas aquilo me deu um impulso muito grande. E eu comecei a estudar muito e vender. E eu era um dos da equipe, né, que eu fazia parte lá do marketing de rede, eu era um dos vendedores que mais vendia bem. Só que eu comecei em um determinado momento, numa cliente, eu marquei com ela para fazer uma apresentação para amigas dela. E ir lá apresentar os produtos. Então ela ia fazer um chá na casa dela no final de tarde. E eu fui para lá. Convidei uns colegas para ir lá dar depoimento, falar o que o produto fazia na vida deles, etc. e tal. E aí fui para lá e eu vendi, e vieram 4 pessoas na noite. Ela tinha convidado umas 20 pessoas, vieram 4 pessoas. Eu ainda muito nervoso, porque a minha primeira apresentação assim fora de um script, né? A primeira apresentação que eu tinha que ir lá e apresentar como se fosse uma palestra. Mas no final daquela reunião eu saí de lá surpreendido porque eu vendi para as 4 pessoas, vendi para todas as pessoas que estavam presentes. Aí eu me empolguei, aí eu falei para essa cliente, disse: olha, vamos fazer novamente? Você convida as suas amigas, tudo que eu vender na noite, aqui no dia da apresentação, eu vou te dar 10% do valor que eu vender em produto para você consumir. Essa cliente gostava dos produtos, já utilizava, tinha resultado. E foi quando eu fiz a minha primeira apresentação, teve 9 pessoas na segunda apresentação. Não me recordo, não vendi para todas, mas vendi para a maioria que estava lá, não me recordo o número exato. E foi o meu início de palestrante. E a partir daí eu comecei a fazer as palestras. Aí o pessoal da regional, do evento, do treinamento da empresa, da Herbalife, percebeu que eu já vinha fazendo isso, porque as pessoas já iam comentando, os meus colegas também já foram comentando: o Edivaldo faz bem, o Edivaldo vende bem, o Edivaldo pode falar. E eu fui convidado para palestrar na primeira vez, né, no evento, pela primeira vez. Tinham 160 pessoas nesse evento. Nossa, foi assim um desafio tremendo. Passei os últimos 3 dias, os 3 dias que antecederam o evento, eu passei muito mal, me preparando, não dormi à noite, mas me preparei. E fui lá e fiz a apresentação. Nossa, foi incrível depois, porque recebi, não pelos elogios, mas pelo fato de eu ter me superado e ter feito o trabalho. Foi sensacional. Aí, naquele dia mesmo, naquele evento, já me convidaram para fazer a palestra do próximo, a mesma parte do próximo, que era uma parte de treinamento. E aí, gente, eu fui sendo convidado não só no evento regional, mas de outras cidades da região, enfim, para fazer as apresentações. E nesse tempo eu desenvolvi muito as minhas habilidades de comunicação, de percepção, de relacionamento com o cliente, e comecei a desenvolver a minha carreira de empreendedorismo. Depois, claro, sempre estudando, buscando mais informações, fazendo curso de liderança e aprendendo sobre comunicação. Então hoje, se pensar assim: Edivaldo, o que foi importante? Eu acho que tudo foi importante, todos os eventos foram importantes, mas uma questão eu tenho muito clara, 2 coisas muito claras. Primeiro, a sua pior dor pode te transformar
na sua missão de vida, que foi o que aconteceu comigo. Da minha pior dor, eu transformei na minha missão de vida. E hoje eu trabalho exclusivamente com o público, exclusivamente nas empresas, nas minhas empresas. Eu sou responsável pela equipe comercial, relacionamento ao cliente. E aqui nas palestras, nos cursos, nas mentorias, então eu estou diretamente com o público o tempo todo. E isso mudou completamente a minha vida. Então, da sua pior dor, o seu pior momento, e por isso que trabalho muito forte, porque eu precisei vencer as minhas crenças, eu precisei primeiro me conscientizar, descobrir que eu tinha algumas crenças, e muitas, aliás, não algumas, extremamente limitantes, que faziam que foi a maior dificuldade, que demorou maior tempo aí para vencer. Então, descobrir essas crenças, vencer essas crenças e ter a certeza de que da sua pior dor pode se transformar no seu melhor negócio, na sua principal fonte de renda, na sua principal motivação, que foi o que aconteceu comigo. Claro que é uma história que eu ficaria aqui algumas horas contando. Eu já percebi agora que já passei 4 minutos aí do tempo. Mas, o que eu queria dizer para vocês? Não importa o momento que você está, não importa a dificuldade que você está, mas o que importa aqui muito é o desejo de onde você quer chegar, é o seu sonho, A dificuldade, você pode estar no fundo do poço, no buraco, no seu pior momento. Gente, literalmente não importa. Você pode começar, você pode criar um novo começo, se você tiver um objetivo claro, você souber onde você quer chegar. Tem que ter claro, porque se você não tem claro isso, você não vai fazer um esforço extra. Você não vai fazer um esforço extra para, em vez de tomar uma cerveja, em vez de ir lá para a festa com as amigas e gastar o seu dinheiro, você não vai fazer um esforço extra para comprar um livro, para comprar uma mentoria, para ler esse livro, para fazer a mentoria, para fazer o curso. E quando eu decidi o meu principal objetivo de vida, eu já estipulei 10% dos meus ganhos eu invisto em mim mesmo, em conhecimento. Tanto que eu viajo muito para treinamentos, já fiz cursos nos Estados Unidos, mais de um inclusive, muito para outros locais, São Paulo, Rio de Janeiro, Grande Curitiba, esses centros onde tem muita coisa bacana. E agora com o online a gente investe muito nisso e tem muito, e a facilidade de você fazer no conforto da sua casa, no seu tempo, inclusive quem não tem internet hoje, os cursos e mentorias que você compra pela Hotmart, por exemplo, você consegue baixar essas aulas e assistir no offline. Então hoje tem uma infinidade de possibilidades. Então, a dica aqui que eu quero passar para você, se de alguma forma puder te inspirar nisso, defina o que você quer para a sua vida, independente da situação que você se encontra, independente da idade que você se encontra, porque algumas pessoas chegam numa determinada idade e começam a pensar que já estão velhas, que não conseguiram fazer até ali e não vão conseguir, mas muitas pessoas que criaram uma história toda começaram seus negócios depois dos 40, depois dos 50, depois dos 60. Sam Walton começou o Walmart depois dos 60 anos. A maioria dessas grandes empresas, grandes redes, começaram depois dos 40. Então não importa a sua idade, não importa a situação que você se encontra, importa aqui, o que está na sua mente, o seu sonho. Então é a sugestão aí para você. Tira um tempo e separe um percentual dos seus ganhos, 10% ao menos, e invista em você. Invista em bons livros, invista em cursos online e presenciais, em palestras, em mentoria. E se você sente que é um momento para você, entra aqui no Instagram ou no Facebook também. Lá no link da bio tem a nossa mentoria, Você no Comando, que está fantástico, está show de bola.
e outros palestrantes, outros empreendedores. Eu tomo cuidado, não é palestrantes especificamente, mas outros empreendedores com grandes resultados. Quem está acompanhando na terça-feira à noite no Como Cheguei Lá, inclusive ontem a conversa foi com o Márcio Benetti, contando a história da vida dele, de prosperidade, de abundância, de negócios. O Como Cheguei Lá você já pode colocar na sua agenda, é um evento gratuito, toda terça-feira às 20 horas e 20 minutos, onde eu convido pessoas de grandes resultados para compartilhar a sua história, o seu conhecimento. Então, é uma oportunidade. Malu, não tem problema, você perdeu, eu vou deixar gravada. Logo em seguida já disponibilizo aí para vocês no Instagram e fica no Facebook também. Então, toda manhã às 7 horas estou aqui no Café com o Edivaldo Potulski e às terças-feiras eu estou com o Como Cheguei Lá, que eu convido pessoas que tiveram grandes resultados, que chegaram lá, que estão no comando das suas vidas para compartilhar suas histórias. E vai ver muita gente top aí, gente. Todos até agora foram tops. Ontem foi o terceiro episódio, né? O terceiro dia. E tem muita gente, assim, com muito conteúdo, Deu uma pausa aqui, acho que não sei se deu problema aí para vocês, mas então veja que tem muitas possibilidades, desde possibilidades de você adquirir conhecimento de qualidade de forma gratuita, como investir. Mas separe um percentual dos teus ganhos e invista em conhecimento, invista em você. Isso, você pode perder tudo, isso jamais você vai perder. E depois você pode perder tudo, novamente, as questões materiais, mas quando você fez uma vez, você já sabe o caminho e você não vai ficar muito tempo naquela situação. Que é o exemplo de grandes empresárias, empresários que perderam suas fortunas, ficaram literalmente com muitas dívidas e depois construíram tudo novamente em pouquíssimo tempo. Por quê? Porque aqui está desenvolvido, a mente estava desenvolvida, a mente já sabia os caminhos, era só ir lá e percorrer. Aliás, na PNL nós estudamos muito isso, que nós conseguimos modelar o modelo de negócio, a mentalidade, o condicionamento de outras pessoas e conseguimos, repetindo esse modelo, nós conseguimos ter os resultados. Então, se uma pessoa pode, todas podem, independente da situação que você se encontra hoje. Tenha claro isso. Gente, agora passamos de mais do tempo, tá bem? Vou deixar disponível a live. Se alguém está aqui por algum motivo e não me segue no Instagram, vai lá no Instagram, a gente tem uma qualidade melhor de imagem. Estamos melhorando a qualidade do áudio, do som. Nos próximos dias vai estar bem melhor. No Instagram tem muito mais conteúdo, porque eu dou foco para o Instagram. Então, se você está me acompanhando agora pelo YouTube, não precisa deixar de me acompanhar no YouTube, mas me siga no Instagram, que aí você fica por dentro de tudo mesmo. Gente, obrigado por vocês estarem aqui, por terem acompanhado até o final. Estou cada dia mais feliz de estar aqui compartilhando. Estamos aqui trabalhando muito mesmo, de manhã à tarde da noite, todos os dias, para o workshop, para Você no Comando. Bom dia, Ed, Deus te abençoe, abraço. Nida Emily, a Nida, ela está participando da mentoria. Inclusive ontem eu falei com ela, né, Nida, por mensagem aí, e estou feliz demais, Nida, pela sua decisão, pela sua história que eu não conhecia, pela sua história, pela sua decisão e pelos resultados que você está tendo. E vou te dizer assim, é apenas o início, é apenas a pontinha da linha. Tem todo um caminho pela frente aí e tenho certeza que vai ser muito gratificante para vocês e para mim também. Sempre os dois lados ganham muito, sempre. Gente, obrigado mais uma vez. Forte abraço, até amanhã. Tchau!